Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Ali Explica, o seu canal onde a gente mergulha fundo em filmes, animações e tudo que envolve o mundo do cinema. Hoje eu trouxe um clássico que marcou gerações e continua fazendo sucesso até hoje, Shrek, lançado em 2001 pela DreamWorks. Vocês já imaginaram um ogro verde vivendo tranquilamente em seu pântano e, de repente, tendo a vida invadida por criaturas de contos de fadas? Pois é exatamente isso que acontece com o nosso protagonista, e é a partir desse ponto que a história começa a nos levar por aventuras hilárias, momentos emocionantes e, claro, muita comédia inteligente, que agrada tanto crianças quanto adultos. Neste vídeo, eu vou falar tudo, desde a história, os personagens que a gente ama, até os bastidores da animação, os efeitos visuais incríveis e as lições que o filme nos deixa sobre amizade, amor e aceitação. Então já pega a pipoca, se ajeita aí e vem comigo, porque no Ali Explica a gente vai destrinchar cada detalhe desse filme que conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Shrek é um filme de animação lançado em 2001, produzido pela DreamWorks Animation, que mistura comédia, aventura e fantasia de forma inovadora, subvertendo os clássicos contos de fadas tradicionais. A história gira em torno de Shrek, um ogro solitário que vive em um pântano isolado, longe da sociedade humana, valorizando sua privacidade e a tranquilidade de sua rotina. Desde o início, o filme constrói a premissa de que a aparência não define a essência de uma pessoa, abordando temas como aceitação, amizade e amor verdadeiro, mas de uma maneira engraçada e crítica ao mesmo tempo. Shrek vive tranquilamente em seu pântano, desfrutando de sua solidão e de suas rotinas simples, como caçar e se refrescar na lama. No entanto, essa paz é interrompida quando criaturas de contos de fadas começam a invadir seu lar. Tudo começa quando o maligno Lord Farquaad decide banir todas essas criaturas de seu reino, do Loch, para limpar a cidade de qualquer perturbação mágica. Entre os exilados estão personagens icônicos como Pinóquio, os Três Porquinhos, o Lobo Mau e a Fada Madrinha, cada um com características que lembram suas versões originais, mas com um toque humorístico. Forçados a fugir, eles acabam encontrando refúgio no pântano de Shrek, atrapalhando sua vida tranquila. Indignado por ver sua casa invadida, Shrek decide confrontar Lord Farquaad, determinado a recuperar seu espaço. Ele se dirige a Duloc, acompanhado do seu inesperado parceiro, o Burro Falante, uma criatura cheia de energia, que imediatamente se apega a Shrek e decide acompanhá-lo. O Burro é, sem dúvida, um dos personagens mais carismáticos do filme, proporcionando momentos de humor, mas também servindo como contraponto emocional a Shrek, que é mais reservado e cínico. A dinâmica entre os dois é central para a narrativa, já que o burro ajuda a revelar o lado mais humano e sensível do ogro. Ao chegar a Duloc, Shrek e o burro encontram um reino impecável, limpo e artificial, governado por Lord Farquaad, um vilão vaidoso e obsessivo pelo controle. Farquaad revela a Shrek que ele pode ter sua privacidade de volta se realizar uma missão: resgatar a princesa Fiona, que está presa em uma torre guardada por um dragão. Fiona é uma princesa encantadora e independente, mas mantida em cativeiro até que um cavaleiro venha resgatá-la, seguindo o clichê dos contos de fadas clássicos. A premissa da missão é simples. Farquaad quer casar-se com Fiona para tornar-se rei e consolidar seu poder, mas ele próprio não está disposto a enfrentar perigos. Shrek, motivado por sua vontade de recuperar seu pântano, aceita o desafio. Durante a jornada para resgatar Fiona,
Shrek e o burro enfrentam vários desafios, incluindo o confronto com o dragão que protege a torre. Aqui, o filme brinca com expectativas, pois o dragão, em vez de ser apenas uma ameaça, demonstra ter sentimentos e inteligência, mostrando a capacidade da narrativa de subverter clichês. Surpreendentemente, o burro consegue conquistar o coração do dragão, criando um vínculo romântico inesperado, que adiciona humor e leveza à história, além de reforçar o tema do filme sobre olhar além das aparências. Depois de derrotar o dragão de maneira cômica e engenhosa, Shrek e Burro finalmente chegam à Torre de Fiona. A princesa, ansiosa por liberdade, mostra-se corajosa e espirituosa, quebrando o estereótipo de damas indefesas que apenas aguardam resgate. Ela decide que, embora esteja presa, manterá sua dignidade e senso de humor. Durante o retorno ao reino de Duloc, o relacionamento entre Shrek e Fiona começa a se desenvolver, ainda que de forma complexa. Shrek, inicialmente insensível e cínico, começa a se abrir emocionalmente, e Fiona revela camadas de sua personalidade que fogem do modelo tradicional de princesa. No caminho de volta, a interação entre os três protagonistas, Shrek, Fiona e Burro, é marcada por humor, mal-entendidos e momentos de ternura. Fiona tenta manter a etiqueta e a formalidade da realeza, enquanto Shrek continua a ser direto e brutalmente honesto, e Burro, naturalmente extrovertido, cria situações hilárias. Essa dinâmica permite ao filme explorar questões sobre identidade, aceitação e os preconceitos que cada personagem enfrenta. Shrek se sente inseguro sobre seu valor como pessoa, considerando-se indigno do amor de Fiona, enquanto Fiona guarda um segredo que a torna diferente do ideal de princesa esperado. À medida que o grupo se aproxima de Duloc, os sentimentos de Shrek e Fiona se aprofundam, mas ambos enfrentam desafios internos. Fiona tem um segredo. Durante a noite, ela se transforma em um ogro devido a uma maldição, o que a impede de revelar sua verdadeira aparência para Shrek ou para Farquaad. Esse elemento adiciona uma camada emocional à narrativa, pois questiona o valor da aparência em relação à identidade e ao amor verdadeiro. Shrek, por outro lado, luta com sua própria autoestima e com a crença de que ninguém poderia amá-lo pelo que ele realmente é. Ao retornarem a Duloc, a situação se complica quando Lord Farquaad se mostra mais manipulador e obsessivo pelo controle. Ele planeja se casar com Fiona imediatamente, ignorando seus sentimentos e impondo seu próprio desejo de poder. O casamento arranjado é o clímax do conflito externo, colocando Shrek e Fiona contra as forças que buscam moldá-los de acordo com expectativas alheias. Shrek, motivado pelo amor e pela necessidade de proteger Fiona, decide agir, confrontando Farquaad e revelando seu caráter heróico, embora de maneira não convencional, mantendo seu humor e irreverência. Durante a tentativa de impedir o casamento, surgem momentos de ação, humor e emoção. Shrek invade a cerimônia, acompanhado do burro e do dragão, que voa para impedir Farquaad e salvar Fiona. A presença do dragão é fundamental para a resolução do conflito, pois simboliza a quebra de barreiras e preconceitos, mostrando que aliados inesperados podem surgir nos momentos certos. Farquaad é finalmente derrotado de forma cômica e simbólica, sendo engolido pelo dragão, encerrando seu reinado de controle e artificialidade. Com Farquaad fora de cena, Shrek e Fiona têm a oportunidade de confrontar suas inseguranças e revelar seus sentimentos. Fiona revela a Shrek seu segredo, sua transformação em ogro à noite. Inicialmente, Shrek reage com surpresa,
refletindo suas próprias dúvidas sobre ser aceito pelo que é. No entanto, ele rapidamente percebe que sua conexão com Fiona é mais profunda do que a aparência física. Eles entendem que o amor verdadeiro vai além da forma exterior, celebrando a autenticidade de cada um. Este momento é crucial para o tema central do filme, que desafia estereótipos de beleza e valor social. A história culmina em um final alegre e transformador. Shrek e Fiona se casam no pântano, no lugar que representa liberdade, aceitação e autenticidade. Diferente dos contos de fadas tradicionais, seu casamento não ocorre em um castelo majestoso, mas em um ambiente que simboliza a vida simples e genuína, reforçando a ideia de que a felicidade verdadeira está ligada à autenticidade e não a aparências ou status. O burro, que agora está apaixonado pelo dragão, também encontra sua própria felicidade, completando o arco de todos os personagens principais. Além da narrativa principal, o filme é rico em humor, sátira e referências culturais. Ele parodia de maneira inteligente os clássicos contos de fadas, questionando padrões de beleza, papéis de gênero e expectativas sociais. Personagens como o burro e o dragão servem para humanizar a história, proporcionando momentos de comédia física e verbal, enquanto o relacionamento entre Shrek e Fiona oferece profundidade emocional. A animação, inovadora para a época, combina cores vibrantes, expressões detalhadas e cenários fantásticos que tornam o mundo de Shrek visualmente memorável. O enredo de Shrek também destaca a importância da amizade e do apoio emocional. Shrek aprende a confiar nos outros, abrir seu coração e perceber que a solidão não é sinônimo de força. O burro, com sua lealdade e otimismo, mostra que amizades verdadeiras podem transformar vidas. Fiona, por sua vez, desafia padrões e mostra que é possível ser princesa, e ainda assim forte, independente e imperfeita. Cada personagem passa por uma jornada de autoaceitação, destacando que ser autêntico é mais importante do que seguir expectativas externas. A trilha sonora do filme complementa a narrativa de maneira eficaz, incluindo músicas contemporâneas que reforçam o tom irreverente e moderno da animação. O uso de canções pop e clássicas cria uma atmosfera divertida e envolvente, ajudando a transmitir emoções sem depender apenas do diálogo. A combinação de roteiro inteligente, humor, emoção e inovação visual fez de Shrek um marco na animação, sendo apreciado tanto por crianças quanto por adultos. Em resumo, Shrek é muito mais do que uma simples história de resgate de princesa. É uma fábula moderna que questiona padrões de aparência e comportamento, celebra a diversidade e a autenticidade, e enfatiza que amor, amizade e coragem vêm de aceitar a si mesmo e aos outros. O filme mistura comédia, aventura e romance de forma equilibrada, com personagens memoráveis e uma narrativa que ressoa emocionalmente. A jornada de Shrek, de ogro solitário a herói amado, oferece lições sobre aceitação, coragem e a importância de valorizar o que realmente importa, o coração e a essência das pessoas. O legado do filme é notável, influenciando a indústria da animação e se tornando um ícone cultural. Shrek tornou-se sinônimo de subversão de contos de fadas, mostrando que é possível combinar humor inteligente, crítica social e emoção genuína. Com seu enredo envolvente, personagens cativantes e mensagens universais, Shrek continua sendo um filme relevante e amado, capaz de entreter e inspirar novas gerações. O protagonista, Shrek, é interpretado por Mike Myers, que trouxe ao personagem uma voz única
e uma personalidade inconfundível. Myers fez mais do que apenas dublar um ogro. Ele criou uma identidade vocal que refletia tanto a força quanto a vulnerabilidade de Shrek. Originalmente, Myers gravou as falas com sua própria voz, mas posteriormente decidiu adotar um sotaque escocês, inspirado em amigos e familiares da Escócia, para tornar Shrek mais distinto e expressivo. Esse sotaque conferiu ao personagem uma combinação de seriedade e humor irônico, tornando-o mais humano e simpático, mesmo sendo um ogro que inicialmente evita qualquer contato social. A interpretação de Myers permitiu que o público sentisse empatia por Shrek, compreendendo suas inseguranças, medos e desejos de uma vida simples e tranquila. O burro, outro personagem central, é dublado por Ed Murphy, cuja energia e timing cômico foram fundamentais para o sucesso do filme. Murphy trouxe ao burro uma personalidade vibrante, falante e emotiva, fazendo com que cada linha de diálogo parecesse improvisada, cheia de vida e humor espontâneo. Sua habilidade de alternar entre momentos de exagero cômico e emoção genuína ajudou a estabelecer o burro como o contraponto perfeito para Shrek. Enquanto Shrek é introspectivo, cínico e direto, o burro é extrovertido, alegre e empático, criando uma dinâmica que gera grande parte do humor e do coração da história. Murphy também acrescentou improvisos que se tornaram memoráveis, tornando algumas falas icônicas e difíceis de serem esquecidas. A princesa Fiona é interpretada por Cameron Diaz, que deu ao personagem uma voz que combina delicadeza, força e humor. Diaz transmitiu a personalidade independente de Fiona, evitando o estereótipo da princesa passiva que apenas espera ser resgatada. Sua voz captou a inteligência e a sagacidade de Fiona, ao mesmo tempo em que transmitiu vulnerabilidade e desejo de amor verdadeiro. Diaz também trabalhou com nuances sutis para refletir o segredo da princesa, que se transforma em ogro à noite. A interpretação vocal foi essencial para criar uma conexão emocional com o público, permitindo que Fiona fosse percebida como alguém real, com sentimentos complexos, em vez de um personagem plano de conto de fadas. A entrega de Diaz ajudou a equilibrar a comédia do filme com momentos de ternura. O vilão Lord Farquaad é interpretado por John Lithgow, cuja performance trouxe um ar de autoridade exagerada, combinando vaidade, crueldade e humor negro. Lithgow conseguiu fazer Farquaad parecer simultaneamente ameaçador e ridículo, enfatizando sua obsessão pelo poder e sua hipocrisia. Sua voz expressiva transmitiu a obsessão do personagem com controle e perfeição, criando momentos de grande comédia e tensão. Lithgow explorou pausas dramáticas, tons sarcásticos e exageros vocais que reforçaram a caricatura do vilão, tornando-o memorável sem torná-lo caricatural demais. O trabalho de Lithgow permitiu que Farquaad fosse reconhecível como o antagonista clássico de conto de fadas, mas com uma abordagem moderna, irônica e divertida. O dragão, guardiã da torre onde Fiona está presa, é dublada por Frank Welker, um ator veterano especializado em vozes de animais e efeitos sonoros. Embora o dragão não fale da mesma maneira que os humanos, Welker trouxe personalidade e expressividade à criatura, através de rugidos, gemidos e sons que indicam humor, raiva, surpresa e até mesmo carinho. Através de sua interpretação vocal, o dragão se tornou mais do que apenas um obstáculo. Tornou-se uma personagem com sentimentos próprios, capaz de desenvolver uma relação amorosa com o burro. Esse trabalho foi crucial para transmitir emoções sem diálogos, mostrando como a expressão vocal pode ser poderosa na construção de personagens não humanos.
Outros personagens secundários também receberam interpretações vocais marcantes. Por exemplo, o Pinóquio é interpretado por Cody Cameron, que capturou a inocência e a vulnerabilidade do personagem, enquanto os Três Porquinhos e o Lobo Mau receberam vozes que equilibravam humor e individualidade, cada uma com personalidade própria. Esses atores ajudaram a criar um universo rico e diversificado, onde mesmo os personagens coadjuvantes têm presença e importância narrativa. Cada voz foi cuidadosamente escolhida para refletir as características originais dos contos de fadas, mas adaptadas ao tom cômico e moderno do filme. O trabalho de elenco também se estendeu à sincronização com a animação. Muitos diálogos foram gravados antes de a animação ser finalizada, permitindo que os animadores adaptassem expressões faciais, gestos e movimentos corporais às nuances vocais de cada ator. Isso significa que a interpretação vocal não apenas deu vida aos personagens, mas também influenciou diretamente a animação, criando uma fusão perfeita entre voz e imagem. Mike Myers, por exemplo, gravou suas falas em múltiplas sessões, ajustando o sotaque escocês para coincidir com expressões e emoções específicas do Shrek em cada cena. Ed Murphy muitas vezes improvisava, e a equipe de animação adaptava as expressões do burro para refletir essas mudanças, tornando o personagem mais dinâmico e espontâneo. A química entre os atores foi essencial para o sucesso do filme. A relação de Shrek e burro, por exemplo, não seria tão cativante sem a interação entre Myers e Murphy. As diferenças entre os personagens, um mais reservado, outro mais expansivo, são ressaltadas pela maneira como os atores se completam vocalmente, criando momentos de humor natural e emoção genuína. A química também se estende ao trio Shrek, Fiona e Burro, permitindo que diálogos rápidos e trocas de humor funcionem de forma fluida. Cameron Diaz, em particular, teve que equilibrar sua voz com as interpretações mais dominantes de Myers e Murphy, garantindo que Fiona tivesse presença própria sem perder a sutileza emocional. Além do elenco principal, o filme conta com diversas vozes de apoio que acrescentam textura e variedade ao mundo de Shrek. Esses atores dão vida a habitantes de Duloc, outros ogros, animais falantes e criaturas mágicas, cada um com características vocais distintas que reforçam a diversidade do universo do filme. A atenção aos detalhes na escolha vocal garantiu que mesmo personagens menores não fossem esquecidos, contribuindo para a riqueza narrativa e a sensação de um mundo vivo e crível. O trabalho vocal em Shrek também é notável por sua capacidade de transmitir emoções complexas através da voz, sem depender apenas de diálogos explicativos. Shrek expressa sarcasmo, raiva, tristeza e amor por meio de tons e inflexões que vão além das palavras, enquanto Fiona transmite coragem, vulnerabilidade e humor com sutileza. O burro, com seu ritmo acelerado e improvisações, demonstra ansiedade, entusiasmo e lealdade, mostrando que personagens animados podem ter profundidade emocional equivalente a atores humanos. Esse nível de detalhamento vocal é um dos fatores que tornam o filme tão envolvente e emocionalmente ressonante. Outro aspecto importante do elenco é a maneira como cada ator ajudou a subverter expectativas de gênero e estereótipos. Cameron Diaz, ao interpretar Fiona, criou uma princesa que não espera ser resgatada passivamente, enquanto John Lithgow fez de Farquaad um vilão exagerado, destacando a hipocrisia e o humor por trás do poder absoluto. Ed Murphy transformou o burro de um simples alívio cômico em um personagem com agência própria
e complexidade emocional. Mike Myers mostrou que um ogro pode ser vulnerável, engraçado e romântico ao mesmo tempo, quebrando paradigmas de protagonistas de animação. Em termos de técnica, a gravação das vozes exigiu grande coordenação com a equipe de animação. Muitas cenas de ação e comédia dependiam do timing exato das falas para criar impacto visual e cômico. Por exemplo, as interações entre Shrek e o dragão, ou o burro e o dragão, exigiam que os atores ajustassem inflexões e pausas para que a animação correspondesse perfeitamente aos efeitos sonoros e movimentos corporais. Essa sincronia contribuiu para que o humor fosse natural e que as emoções fossem transmitidas de forma convincente. A interpretação vocal também foi responsável por criar momentos icônicos do filme. Frases de Shrek, expressões do burro e a força emocional de Fiona tornaram-se parte da cultura popular, mostrando o impacto duradouro do trabalho do elenco. Cada ator trouxe uma contribuição única, que, combinada com roteiro, música e animação, elevou Shrek de um filme de animação convencional a uma obra memorável e inovadora. A colaboração entre os atores e a equipe criativa resultou em performances que ainda são lembradas com carinho por fãs de todas as idades. Em resumo, o elenco de Shrek, 2001, desempenhou um papel essencial na criação de um filme que mistura humor, emoção e inovação. Mike Myers transformou Shrek em um personagem complexo e cativante. Ed Murphy deu vida ao burro com energia e espontaneidade. Cameron Diaz criou uma Fiona independente e emotiva. John Lithgow trouxe charme e comicidade ao vilão Farquaad. E Frank Welker conferiu personalidade ao dragão por meio de sons expressivos. O trabalho vocal dos atores, aliado à animação de alta qualidade, resultou em personagens memoráveis, capazes de transmitir emoção, humor e humanidade, garantindo que o filme se tornasse um clássico da animação moderna. O sucesso das vozes em Shrek demonstra que o talento vocal é tão importante quanto a animação em si. Cada ator contribuiu não apenas com palavras, mas com inflexões, pausas, tons e expressões que deram vida a um universo rico e multifacetado. A sinergia entre elenco, roteiro e animação criou uma experiência cinematográfica envolvente, emocional e divertida, capaz de cativar crianças e adultos, tornando Shrek um marco na história da animação. Essa premissa serve como ponto de partida para uma história de aventura, autodescoberta e amor. Diferentemente dos contos de fadas tradicionais, Shrek subverte expectativas desde o início, mostrando que o herói nem sempre é bonito ou nobre, e que as aparências podem enganar. Isso já estabelece um tom crítico e moderno, que diferencia o filme de produções similares de sua época. O personagem principal, Shrek, é uma representação perfeita de anti-herói. Ele é bruto, direto, sarcástico e, ao mesmo tempo, incrivelmente humano em suas emoções. Sua jornada vai além do resgate de uma princesa ou da luta contra vilões. Trata-se de aceitação pessoal e de como lidar com preconceitos da sociedade. O público consegue se identificar com Shrek, pois ele enfrenta dilemas universais: medo de rejeição, desejo de pertencimento e a necessidade de se conectar emocionalmente com os outros. É raro encontrar um personagem de animação que consiga equilibrar humor, vulnerabilidade e coragem de maneira tão eficaz. O burro, parceiro inseparável de Shrek, é outro elemento que eleva o filme. Dublado por Ed Murphy, o burro é engraçado, carismático e cheio de energia, funcionando como contraponto ao Shrek mais sério. A princesa Fiona, interpretada por Cameron Diaz,
é uma das mais interessantes subversões de personagens femininas em contos de fadas. Fiona é inteligente, espirituosa e independente, desafiando o estereótipo de princesa indefesa. Ao longo do filme, seu segredo, a transformação em ogro à noite, funciona como metáfora sobre aceitação e autenticidade. Sua jornada não é apenas encontrar o amor verdadeiro, mas aceitar a si mesma e aprender que sua identidade não precisa se conformar a expectativas externas. Fiona representa uma evolução das personagens femininas em animação, tornando o filme relevante para discussões sobre representação e empoderamento. O vilão, Lord Farquaad, dublado por John Lithgow, é caricatural e exagerado, mas funciona perfeitamente dentro da sátira do filme. Ele é obsessivo, vaidoso e egoísta, buscando poder e perfeição estética em detrimento da humanidade. A interpretação vocal de Lithgow combina humor e autoridade de forma brilhante, permitindo que Farquaad seja ameaçador e engraçado ao mesmo tempo. Essa abordagem reflete o tom crítico do filme em relação à obsessão por aparência e status, elementos muitas vezes glorificados em contos de fadas tradicionais. Um dos aspectos mais notáveis de Shrek é seu humor, que consegue agradar múltiplos públicos. O filme combina piadas visuais, diálogos espirituosos, referências culturais e sátiras a clichês de contos de fadas. Crianças se divertem com a ação, os personagens coloridos e as situações cômicas, enquanto adultos apreciam o humor irônico, as críticas sutis à sociedade e as referências pop. Essa camada de humor inteligente é uma das razões pelas quais Shrek continua relevante, mesmo décadas após seu lançamento. A animação de Shrek também merece destaque. Para a época, o filme representou um avanço técnico significativo, com cenários detalhados, expressões faciais realistas e movimentos fluidos. O Pântano de Shrek, o Reino de Duloc e a Torre Guardada pelo Dragão são exemplos de cenários ricos em cores e texturas, que ajudam a criar um mundo crível e imersivo. Cada personagem possui características visuais cuidadosamente trabalhadas, refletindo personalidade e papel na narrativa. A atenção aos detalhes técnicos permitiu que o humor físico e as expressões emocionais fossem transmitidos de maneira eficaz, contribuindo para a experiência cinematográfica. Outro ponto alto é a trilha sonora, que combina músicas contemporâneas e clássicas com momentos-chave do filme. Canções como All Star e Hallelujah não apenas reforçam o tom emocional das cenas, mas também ajudam a criar uma identidade única para o filme. A música é usada estrategicamente para enfatizar humor, romance ou ação, mostrando que a combinação de narrativa, voz, animação e trilha sonora é cuidadosamente orquestrada. O enredo de Shrek também explora temas universais, como amor, amizade, aceitação e coragem. A relação entre Shrek e Fiona mostra que o amor verdadeiro vai além das aparências, enquanto a amizade entre Shrek e o burro demonstra a importância de apoio emocional e companheirismo. O filme desafia a ideia de perfeição física como pré-requisito para ser amado, incentivando a valorização da individualidade e da autenticidade. Essas mensagens profundas, transmitidas de maneira leve e divertida, tornam Shrek um filme educativo e reflexivo sem parecer moralista. Em termos de narrativa, o filme equilibra ação, humor e emoção de forma excepcional. Cada arco de personagem é bem desenvolvido. Shrek cresce como indivíduo, aprendendo a abrir seu coração. Fiona aprende a aceitar sua identidade e se libertar das expectativas externas. E o burro encontra coragem para expressar seus sentimentos
e apoiar seus amigos. Mesmo personagens secundários, como o dragão e os habitantes de Duloc, recebem atenção suficiente para tornarem o mundo de Shrek crível e envolvente. Essa riqueza narrativa é rara em filmes de animação e contribui para a experiência completa do espectador. A crítica social presente no filme também merece atenção. Shrek questiona padrões de beleza, hierarquias sociais e preconceitos, usando humor e sátira para transmitir essas ideias. O contraste entre o pântano natural de Shrek e a perfeição artificial de Duloc é simbólico, representando a diferença entre autenticidade e superficialidade. Farquaad é uma caricatura da obsessão social pelo controle e aparência, enquanto Shrek representa a liberdade e a aceitação de si mesmo. Essa dualidade torna o filme relevante para todas as idades, estimulando reflexão sobre temas importantes, sem sacrificar o entretenimento. Outro aspecto que torna o filme imperdível é a construção de personagens memoráveis. Shrek, Fiona e o burro são icônicos, mas até os personagens secundários, como Lord Farquaad, o dragão e Pinóquio, possuem personalidade própria. Cada personagem tem falas e momentos que se destacam, garantindo que a narrativa seja rica e variada. A qualidade do elenco de vozes, combinada com a animação expressiva, torna cada personagem convincente e envolvente, capaz de gerar empatia e identificação com o público. Agora, respondendo à pergunta: Shrek vale a pena assistir? A resposta é um enfático sim. O filme oferece humor para todas as idades, personagens complexos e emocionantes, mensagens importantes sobre amor e aceitação, e uma animação que, mesmo após anos, mantém sua qualidade. Além disso, o filme é um excelente exemplo de como a animação pode ser usada não apenas para entreter, mas também para provocar reflexão, desafiando normas e expectativas. Assistir Shrek é experimentar uma história divertida, emocionante e inteligente, capaz de divertir e inspirar simultaneamente. Além do entretenimento, o filme possui valor cultural significativo. Desde seu lançamento, Shrek influenciou a maneira como contos de fadas são reinterpretados, abrindo caminho para histórias mais modernas e críticas, que exploram humor, diversidade e subversão de estereótipos. Ele se tornou um ícone da cultura pop, com frases, personagens e cenas que permanecem relevantes e reconhecíveis décadas depois. Essa durabilidade cultural é um indicador claro de seu impacto e de sua importância na história da animação. O filme também é recomendado para diferentes faixas etárias. Crianças podem se divertir com as aventuras, os personagens engraçados e a ação visual. Adolescentes e adultos podem apreciar o humor mais sofisticado, as críticas sutis e as mensagens emocionais. Essa capacidade de agradar múltiplos públicos é uma das razões pelas quais Shrek se mantém popular até hoje, provando que filmes de animação não precisam ser limitados a um público infantil. Em termos de narrativa cinematográfica, Shrek é bem estruturado. O filme segue um arco claro, com introdução, desenvolvimento e clímax, mas consegue equilibrar múltiplas histórias e personagens sem confusão. A evolução de Shrek, Fiona e Burro é natural, e a resolução do conflito com Farquaad é satisfatória, combinando humor, ação e emoção. A sequência final, no casamento de Shrek e Fiona, é tanto visualmente impressionante quanto emocionalmente gratificante, encerrando a história de forma coerente e memorável. Em conclusão, Shrek 2001 é um filme excepcional em todos os aspectos: roteiro, humor, animação, elenco de vozes,
trilha sonora e mensagens. Ele desafia expectativas, oferece lições importantes sobre amor e aceitação, e ainda consegue divertir de maneira inteligente e emocionalmente ressonante. É um filme que pode ser apreciado repetidas vezes, sempre oferecendo novos detalhes, referências e momentos para descobrir. Para quem ainda não assistiu, é altamente recomendado como entretenimento de qualidade e uma experiência cultural enriquecedora. Para aqueles que já assistiram, Shrek permanece relevante, divertido e inspirador, provando que histórias bem contadas nunca envelhecem. Em resumo, assistir Shrek vale cada minuto. Ele combina risadas, emoção e reflexão de maneira equilibrada, apresenta personagens inesquecíveis e cria um mundo visualmente impressionante e detalhado. É um filme que não apenas entretém, mas também ensina sobre aceitação, autenticidade e o valor da amizade e do amor verdadeiro. É um clássico moderno da animação, que transcende gerações e continua a ser referência de qualidade, inovação e relevância cultural. Produzido pela DreamWorks Animation, o filme foi um dos primeiros a utilizar de forma extensiva a computação gráfica para criar um mundo de contos de fadas convincente, repleto de detalhes, expressividade e movimento realista. Ao longo do filme, cada cenário, personagem e objeto foi meticulosamente projetado e animado, combinando arte e tecnologia para criar uma experiência visual rica e imersiva. Desde os primeiros momentos de Shrek, o espectador percebe o cuidado com o design do pântano, residência do protagonista. O pântano é uma combinação de ambientes naturais e texturas detalhadas, que incluem lama, plantas, troncos de árvores e pequenas criaturas. Cada elemento foi modelado digitalmente, com atenção especial à iluminação e aos efeitos de reflexo e transparência na água, que conferem realismo ao ambiente. A equipe de VFX utilizou técnicas avançadas de renderização para simular a dispersão de luz e a textura de superfícies naturais, criando um espaço que parece vivo, repleto de movimento e atmosfera. O uso de partículas digitais para a água e a lama também permitiu que o público percebesse o contato de Shrek com o ambiente de forma convincente. A modelagem dos personagens em Shrek foi um dos grandes desafios técnicos. Shrek, Fiona, o burro e outros habitantes do filme foram criados usando software de animação tridimensional, que permitiu esculpir formas complexas e detalhadas. Cada personagem possui uma anatomia própria, movimentos faciais articulados e expressões sutis, essenciais para transmitir emoção. Shrek, por exemplo, tem uma estrutura facial que permite desde expressões de raiva e sarcasmo até vulnerabilidade e ternura, garantindo que o público se conecte emocionalmente com ele. O detalhamento da pele do ogro, com rugas, texturas irregulares e reflexos de luz, foi uma inovação para a época, demonstrando como o CGI pode tornar personagens fantásticos emocionalmente críveis. Outro destaque em termos de CGI foi o design do burro. Diferente de Shrek, o burro precisava ser expressivo e flexível para comportar comédia física intensa. Os animadores utilizaram rigging avançado para criar movimentos dinâmicos de corpo e face, permitindo que cada emoção, surpresa ou piada fosse transmitida de forma clara e divertida. A modelagem dos olhos, boca e orelhas do burro, combinada com a voz de Ed Murphy, contribuiu para que o personagem tivesse personalidade própria, mesmo sendo uma criatura não humana. A princesa Fiona representa outro exemplo de inovação em VFX e CGI. Fiona foi projetada para ter aparência humana realista,
mas também precisava suportar a transformação noturna em ogra. Isso exigiu que a equipe criasse 2 modelos digitais distintos, mantendo consistência de movimento, proporção e expressões faciais. A transformação de Fiona é particularmente complexa, pois envolve a transição gradual de uma forma para outra, preservando a personalidade do personagem em cada etapa. Para isso, os animadores combinaram técnicas de morphing digital, simulação de pele e rigging facial avançado, garantindo que a metamorfose parecesse natural e emocionalmente convincente. O dragão guardião da Torre de Fiona também é um feito técnico significativo. Criar uma criatura grande, ameaçadora e ao mesmo tempo expressiva exigiu uma combinação de modelagem digital, texturização avançada e animação detalhada. O dragão precisava parecer poderoso durante momentos de ação e, ao mesmo tempo, capaz de expressar afeto quando interagia com o burro. A simulação de escamas, movimento de asas e rugidos foram desenvolvidos com algoritmos complexos de física e animação procedural, permitindo que a criatura se movesse de maneira convincente, respeitando leis físicas dentro do contexto do filme. Outro aspecto técnico notável é o uso de simulação de tecidos, cabelo e pelos. O cabelo da princesa Fiona e os pelos do burro foram tratados com sistemas de simulação dinâmica, permitindo que se movessem naturalmente de acordo com vento, gravidade e interação física. Esses detalhes aumentam a percepção de realismo, especialmente em cenas de ação, como fugas ou confrontos. Para a época, o nível de realismo alcançado era impressionante, estabelecendo novos padrões para a animação digital. Os efeitos de partículas também desempenham um papel crucial em Shrek. Fumaça, fogo, lama, água e efeitos de magia foram simulados usando algoritmos digitais avançados, permitindo interação com personagens e ambientes. Por exemplo, quando o dragão cospe fogo, a simulação envolve luz, calor, fumaça e reflexos nos personagens, criando uma cena visualmente impactante e integrada à narrativa. Esses efeitos reforçam a sensação de mundo vivo, cheio de movimento e consequências físicas, aproximando a animação de um realismo mágico que mantém o público imerso. A iluminação e a renderização em Shrek também foram marcos na evolução do CGI. A equipe utilizou técnicas de iluminação global para criar cenários com profundidade, sombras realistas e atmosferas distintas. A diferença entre o pântano escuro e úmido e o reino de Duloc bem iluminado ajuda a reforçar a narrativa, transmitindo simbolicamente o contraste entre liberdade e artificialidade. A renderização permitiu integrar todos os elementos, personagens, cenários e efeitos, de forma coesa, garantindo que a animação fosse fluida e visualmente atraente. Outro avanço foi o uso de simulação física em movimentos de objetos e corpos. Por exemplo, quando Shrek ou o burro se movimentam, os animadores aplicam leis de física digital para garantir que as ações pareçam naturais. Isso inclui peso, inércia, interação com superfícies e deformações de objetos. Essas técnicas permitem que até ações cômicas, como tropeços ou quedas, mantenham credibilidade visual, aumentando o impacto do humor físico e da narrativa visual. Shrek também se destacou pelo trabalho de composição digital, integrando múltiplas camadas de CGI, animação de personagens e efeitos especiais. Cada cena envolvia diferentes elementos animados, que precisavam ser sincronizados: personagens, partículas, iluminação e fundos. A equipe de VFX utilizou pipelines complexos para gerenciar essa integração,
garantindo consistência visual e continuidade narrativa. Essa coordenação foi essencial para cenas complexas, como a batalha com o dragão ou o resgate de Fiona, onde múltiplos elementos se movem simultaneamente em cenários tridimensionais detalhados. Além disso, a equipe explorou a criação de materiais digitais realistas. A textura da pele de Shrek, por exemplo, inclui rugosidade, poros e variações de cor que refletem luz de maneira natural. O mesmo ocorre com roupas, armaduras e superfícies naturais, onde detalhes minuciosos aumentam a imersão. Essas técnicas de texturização ajudam a criar um mundo digital que parece tangível, permitindo que o público suspenda a descrença e se conecte emocionalmente com personagens e cenários. Os efeitos de transformação, como o da princesa Fiona, exigiram atenção especial à continuidade de movimento e proporção. Cada frame foi cuidadosamente revisado para garantir que a mudança gradual de forma fosse suave e realista, sem perder expressividade facial. Esse trabalho é um exemplo do potencial do CGI para criar metamorfoses complexas e emocionalmente significativas, algo que dificilmente poderia ser alcançado com animação tradicional em 2D ou técnicas práticas da época. A combinação de VFX, CGI e direção de arte em Shrek resultou em um filme que não apenas diverte, mas também impressiona visualmente. Cada personagem, ambiente e efeito foi projetado para reforçar a narrativa e o humor, criando uma experiência cinematográfica completa. O sucesso de Shrek nesse aspecto influenciou toda a indústria de animação, demonstrando que tecnologia e criatividade podem se unir para contar histórias de forma inovadora. Por fim, a qualidade dos efeitos visuais de Shrek se mantém relevante mesmo décadas após seu lançamento. O filme prova que atenção aos detalhes, inovação técnica e integração harmoniosa entre personagens e cenários podem criar uma obra atemporal. Ele estabeleceu novos padrões para CGI em animação, mostrando como tecnologia pode ser usada para enriquecer narrativa, comédia e emoção, sem sacrificar criatividade ou expressão artística. Em resumo, os efeitos visuais e o CGI de Shrek 2001 são fundamentais para seu sucesso. Desde modelagem de personagens e cenários até simulação de partículas, iluminação e transformação digital, cada aspecto foi cuidadosamente planejado e executado. O resultado é um mundo de contos de fadas moderno, detalhado e emocionalmente envolvente, onde humor, aventura e sentimento coexistem perfeitamente. Para qualquer pessoa interessada em animação, cinema digital ou apenas em entretenimento de qualidade, o trabalho de VFX e CGI de Shrek é um verdadeiro espetáculo que vale a pena ser apreciado. O lançamento de Shrek nos cinemas ocorreu em maio de 2001, nos Estados Unidos, num período competitivo do calendário cinematográfico, onde grandes produções familiares e blockbusters geralmente estreiam. Logo em seu fim de semana de estreia, o filme arrecadou dezenas de milhões de dólares, ficando no topo das bilheterias americanas. A combinação de humor inteligente, personagens carismáticos e tecnologia de animação de ponta atraiu um vasto público, desde crianças até adultos, o que se refletiu imediatamente nas receitas de bilheteria. Em sua corrida doméstica, isto é, nos cinemas dos Estados Unidos, Shrek arrecadou centenas de milhões ao longo de sua exibição, ficando entre os filmes de maior sucesso de 2001 naquele mercado. A performance foi constante, com quedas graduais típicas ao longo das semanas, mas mantendo um desempenho forte, graças ao boca a boca positivo e ao apelo intergeracional.
Essa trajetória permitiu que o filme competisse de igual para igual com outros lançamentos daquele ano e se tornasse um dos títulos de animação de maior arrecadação até então. No âmbito internacional, Shrek também se destacou, com lançamentos progressivos em diversos países ao longo de 2001. Mercados como Reino Unido, Alemanha, França e outros contribuíram significativamente para o total global. A narrativa universal, os personagens cativantes e o humor acessível ajudaram a atrair públicos ao redor do mundo, independentemente de barreiras linguísticas ou culturais. Em muitos países, o filme foi dublado em idiomas locais, ampliando ainda mais sua acessibilidade e apelo. Somando as arrecadações domésticas e internacionais, Shrek conquistou uma receita global que ultrapassou várias vezes o seu orçamento de produção. Considerando que o filme foi produzido com um orçamento moderado para os padrões da época, especialmente para uma animação CGI totalmente original, os números finais de bilheteria representam um retorno extraordinário sobre o investimento. Essa performance colocou Shrek não apenas como um sucesso comercial, mas como um fenômeno cultural que consolidou a DreamWorks Animation como uma força competitiva no mercado de animação, rivalizando diretamente com grandes estúdios como a Disney. Performance mundial de bilheteria. Em números totais, Shrek ultrapassou $500 milhão em receita mundial, com a maior parte capturado nos circuitos norte-americanos e uma participação robusta nos mercados internacionais. Esse desempenho provou que filmes de animação com estilo e humor originais, que não dependiam exclusivamente de marcas já estabelecidas, podiam gerar receitas gigantescas e se destacar em qualquer parte do mundo. O impacto desses números foi duplo. Além de garantir lucros substanciais para os estúdios e distribuidores, também influenciou os padrões de produção de animações subsequentes. A DreamWorks, estimulada pelo sucesso, investiu mais em projetos ambiciosos e em sequência de filmes, estabelecendo um legado que perduraria por décadas, com a franquia Shrek e outros títulos memoráveis. Contexto competitivo e o ano cinematográfico. O ano de 2001 foi marcado por uma série de filmes que conquistaram grandes receitas, e Shrek competiu diretamente com outros títulos de grande apelo popular. Mesmo assim, o filme se destacou por seu desempenho constante nas bilheterias semana após semana. Sua estreia foi forte, e ao longo de meses seguidos nas salas de cinema, ele manteve números impressionantes, algo que se tornaria referência para outras produções familiares que vieram depois. Esse sucesso não se limitou apenas ao público infantil. Graças ao humor afiado, referências culturais e personagens que agradam adultos e crianças, Shrek conseguiu um público muito mais amplo do que muitos filmes de animação da época. Essa capacidade de atrair diversas faixas etárias foi um dos pilares de sua performance de bilheteria e um dos motivos pelos quais ainda é lembrado com carinho até os dias atuais. A vida longa além dos cinemas. Com os números expressivos de bilheteria em mãos, Shrek seguiu sua trajetória comercial nas plataformas e mídias fora dos cinemas. Após o período de exibição teatral, o filme foi lançado para o público em casa, em diferentes formatos físicos e digitais, ampliando ainda mais sua presença e receita. Logo após seu sucesso nas salas de exibição, Shrek chegou ao mercado de mídia doméstica, em formatos como VHS e DVD. Esse lançamento foi um evento por si só. O filme, que já tinha sido sucesso de público e crítica, agora chegava às prateleiras, para que famílias pudessem assisti-lo no conforto de casa, repetidas vezes. E esse lançamento doméstico
superou até mesmo algumas expectativas de vendas mais ambiciosas. Nos primeiros dias após a disponibilização em VHS e DVD, Shrek vendeu milhões de unidades em todo o mundo. As cifras de vendas foram impressionantes, não apenas em termos de volume, mas também em velocidade, com milhões de cópias vendidas no fim de semana de lançamento. Isso transformou o filme em um dos DVDs mais vendidos de seu tempo, quebrando recordes de vendas rápidas, incluindo comparações com títulos familiares icônicos lançados anos antes. As vendas de mídia física também foram impulsionadas por estratégias de marketing agressivas e colecionáveis, como edições especiais em DVD com discos duplos, menus interativos e conteúdo extra. Recursos extras, como cenas deletadas, making-of, comentários dos criadores e jogos interativos, tornaram as versões em DVD ainda mais desejáveis para fãs e colecionadores. Esse tipo de conteúdo adicional agregou valor e incentivou compras, mesmo entre aqueles que já tinham visto o filme nos cinemas. Além do VHS e do DVD, Shrek foi posteriormente lançado em formatos de alta definição, como o Blu-ray, oferecendo uma experiência visual e sonora aprimorada. Esses relançamentos em formato mais moderno ajudaram a manter o interesse no filme mesmo muitos anos após sua estreia, permitindo que novas gerações descobrissem a animação com qualidade técnica superior. Com o avanço da tecnologia, Shrek também chegou às plataformas digitais, permitindo que o público alugasse ou comprasse versões digitais em lojas online, além de ser disponibilizado em serviços de streaming por períodos variados. Isso significou que o alcance do filme continuou a se expandir ao longo dos anos, passando de mídia física para digital, sempre encontrando formas de se manter relevante e acessível. Vendas complementares e impacto financeiro. É importante notar que as receitas domésticas de mídia física e digital frequentemente complementaram de maneira significativa os lucros originados pela bilheteria. Enquanto muitos filmes dependem fortemente das receitas de cinema, produções como Shrek continuam a gerar receita ao longo do tempo, através de vendas de DVDs, Blu-rays, licenciamento digital, merchandising e até reprises especiais em cinemas ou eventos comemorativos. Outro fator que ampliou a longevidade comercial do filme foi o seu impacto cultural. Frases icônicas, personagens memoráveis e cenas marcantes fizeram com que o filme continuasse a ser citado, assistido e recomendado por anos após sua estreia. Isso se traduziu em vendas contínuas em mídias físicas e digitais, pois fãs que cresceram com o filme continuaram a adquiri-lo como parte de sua coleção pessoal. Comparação com outras produções e efeito na franquia. O sucesso de bilheteria e de vendas domésticas de Shrek influenciou diretamente o surgimento de sequências e produtos derivados. A DreamWorks percebeu rapidamente que não estava apenas diante de um filme popular, mas de uma marca com potencial duradouro. Isso levou ao desenvolvimento de continuações, spin-offs, séries de televisão, livros e até espetáculos baseados na franquia, cada um ampliando ainda mais a visibilidade e a receita global associada ao universo do Ogro Verde. Cada nova sequência de Shrek também gerou expectativa, e muitas delas conquistaram bilheterias ainda maiores do que o filme original, reforçando o legado de sucesso comercial iniciado em 2001. Essa estratégia de expansão de franquia mostrou ser lucrativa e influenciou outras produções de animação a pensarem não apenas em um filme único, mas em potenciais universos estendidos e propriedades de longo prazo. Conclusão: um sucesso comercial completo. Em suma, o desempenho de Shrek 2001 na bilheteria e no mercado de mídia doméstica
pode ser descrito como extraordinário. Desde a estreia nos cinemas até vendas em VHS, DVD, Blu-ray e formatos digitais, o filme se tornou um fenômeno comercial completo. Ele não só recuperou rapidamente o investimento feito em sua produção, como também gerou lucros contínuos e consistentes ao longo dos anos. O impacto financeiro de Shrek transcendeu sua receita de bilheteria, pois as vendas em casa e o licenciamento digital mantiveram o filme relevante e lucrativo por décadas. Essa longevidade comercial, combinada com sua importância cultural e crítica, faz de Shrek um caso de estudo em como um filme de animação pode ser bem-sucedido em múltiplas frentes: cinema, mídia doméstica e além, alcançando públicos de todas as idades e perdurando no imaginário popular. Quando analisamos um filme tão influente e marcante como Shrek 2001, não se pode deixar de entender profundamente quem foram as pessoas responsáveis por dirigir e escrever essa obra que mudou tanto o cinema de animação. Shrek não surgiu simplesmente do nada. Ele é o resultado da colaboração artística de diretores e roteiristas que queriam subverter os contos de fada clássicos, explorando humor, emoção e personagens inesperados. O filme foi dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, enquanto o roteiro foi escrito por um grupo de talentosos roteiristas: Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger S. H. Schulman, baseado no livro infantil de William Steig. Começando pelos diretores, a função de quem dirige um filme é essencial, especialmente em uma animação. O diretor não apenas conduz a visão criativa geral, mas também coordena equipes extremamente grandes, com centenas de animadores, artistas e técnicos que trazem cada cena à vida. Em Shrek, isso significou levar personagens tridimensionais, cenários fantásticos e comédia visual para um público global. Andrew Adamson é um dos 2 diretores creditados de Shrek. Antes de entrar profundamente no mundo da direção, Adamson já havia trabalhado com efeitos visuais e supervisão técnica em produções variadas, mas foi com Shrek que ele teve sua grande oportunidade de assumir o papel de diretor principal em um longa-metragem de animação. Sua formação técnica foi fundamental para entender as complexidades da animação por computador, em grande escala, e para equilibrar a parte visual com o desenvolvimento emocional dos personagens. Como co-diretor, Adamson tinha a responsabilidade de supervisionar, desde o design dos personagens até as cenas de diálogo e sequências de ação. Ele teve que garantir que a história que estava sendo contada fosse clara, divertida e com um ritmo que mantivesse o público engajado durante 90 minutos. Sua participação ajudou a definir o tom irreverente do filme, que combina elementos de comédia física clássica de desenhos animados, com um enredo emocionalmente ressonante. Por outro lado, Vicky Jenson trouxe uma perspectiva igualmente valiosa para a direção. Mulher em um campo dominado por homens, especialmente na época em que Shrek foi feito, Jenson contribuiu com uma sensibilidade narrativa que equilibra humor e sentimento, algo essencial para que o filme fosse mais do que apenas cômico. Ela colaborou intimamente com Adamson para manter a consistência da visão do filme, muitas vezes focando em nuances de desempenho emocional e no fluxo natural dos eventos da história. A direção de animação é um trabalho de pacientes camadas. Enquanto muitos filmes de animação anteriores focavam em beleza estética ou em momentos isolados de comédia, Shrek exigia equilíbrio. Cenas mais engraçadas precisavam se conectar com momentos de emoção verdadeira, como a relação entre Shrek e Fiona,
ou as inseguranças internas do ogro protagonista. Tanto Adamson quanto Jensen tiveram que tomar decisões sobre o ritmo. Quanto tempo uma cena deveria durar, quando brincar com silêncio, quando destacar uma expressão facial. Isso faz toda a diferença em um filme onde personagens são criados digitalmente, mas precisam parecer emotivos e humanos para o público. Uma das maiores contribuições da dupla de diretores em Shrek foi a forma como eles trabalharam com a equipe de animadores, para criar personagens que não fossem apenas visualmente interessantes, mas também profundamente relacionáveis. Assim como muitos diretores usam atores para extrair performances reais em filmes ao vivo, Adamson e Jensen precisaram extrair o melhor de suas equipes de dubladores e animadores, para que a expressão, a movimentação e a entrega dos personagens soassem autênticas. Esse trabalho colaborativo foi essencial para que o público achasse Shrek, Fiona, o burro e até mesmo o dragão emocionalmente reais, mesmo sendo figuras que jamais existiriam fora da animação. Passando para os roteiristas, aqui também encontramos um grupo diverso que trouxe ideias complementares para a mesa criativa. O roteiro de Shrek é notável por conseguir misturar humor para crianças e adultos, paródias de contos de fada e temas profundos sobre identidade, aceitação e amizade. Essa mistura só foi possível graças ao trabalho conjunto de Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger S. H. Schumann. Ted Elliott e Terry Rossio são uma dupla de roteiristas conhecida por vários trabalhos em filmes de aventura e fantasia. Antes de Shrek, eles já haviam colaborado em roteiros de outros filmes de grande sucesso. Para Shrek, Elliott e Rossio foram fundamentais em estabelecer a estrutura básica da narrativa, dando forma à jornada do personagem principal. Eles trabalharam para que o roteiro mantivesse um equilíbrio entre a comédia e o desenvolvimento emocional, criando diálogos que fossem engraçados sem perder profundidade. A abordagem deles para roteiro em Shrek envolveu aspectos como tornar Shrek um anti-herói característico. Diferente dos tradicionais príncipes encantados, ele é bruto, sarcástico e solitário, mas com um coração que o público pode compreender. Essa mudança foi parte de um esforço consciente dos roteiristas para subverter estereótipos de contos de fada, algo que se tornou um dos aspectos mais lembrados do filme. Joe Stillman e Roger S. H. Schumann também desempenharam papéis importantes na escrita do roteiro. Eles ajudaram a expandir as ideias iniciais e a desenvolver diálogos memoráveis, cenas engraçadas e momentos emocionais que permaneceram marcantes para o público. A inclusão de vozes coesas para personagens como o burro e Fiona, com suas vulnerabilidades e humor únicos, foi parte do trabalho desses roteiristas. Escrever um roteiro de animação exige muito mais do que apenas criar falas engraçadas ou cenas cômicas. Os roteiristas precisam pensar em cada detalhe visual e narrativo, pois tudo que está no script será eventualmente animado digitalmente. Cada descrição de ação, cada mudança de localização, cada diálogo tem que ser claro e visual, para orientar as equipes de animação e direção. Para Shrek, isso significou criar um mundo crível, onde um ogro poderia viver, rir, lutar e amar. Tudo isso em um universo cheio de personagens clássicos de contos de fada parodiados. Vale também mencionar que, embora o roteiro principal tenha sido escrito por esses 4 profissionais, a obra original que inspirou tudo foi um livro infantil chamado Shrek, escrito por William Steig. Esse livro forneceu a base conceitual, uma inversão do conto de fadas tradicional, com um ogro como protagonista,
que os roteiristas transformaram em uma narrativa de cinema completa. A colaboração entre roteiristas e diretores é particularmente importante em filmes de animação, porque o processo criativo é altamente interdependente. Diferentemente dos filmes com atores reais, em animação, grande parte do que está no roteiro precisa ser interpretado visualmente através de movimentos, expressões e ambientes. Isso significa longas discussões e revisões entre quem escreve e quem dirige, para que o script reflita não apenas a história, mas também os desafios técnicos e artísticos de animar cada cena. Além disso, os roteiristas de Shrek também tinham a tarefa de equilibrar humor para diferentes públicos. Shrek ficou famoso por incluir piadas sutis que só adultos entenderiam, ao mesmo tempo em que apresentava humor físico e situações exageradas que crianças adoram. Essa dualidade no roteiro exigiu atenção cuidadosa para que a narrativa não ficasse infantil demais, nem excessivamente adulta. Outro ponto importante no processo de escrita é a forma como as personagens foram desenvolvidas. No início do filme, Shrek é apresentado como um ogro isolado e incompreendido. Com o tempo, o roteiro o leva a se abrir, desenvolver laços de amizade e amor verdadeiro. Ao mesmo tempo, a princesa Fiona foi escrita de forma a evitar o estereótipo da dama em perigo e recebeu camadas de humor e profundidade que a tornaram uma personagem forte e independente. Cada elemento da narrativa, desde a viagem para resgatar Fiona até as reflexões sobre autoaceitação, foi cuidadosamente planejado pelos roteiristas para que o público tivesse uma experiência emocional completa. Isso ajudou não apenas a criar um filme que agradou milhões de espectadores, mas também fez com que Shrek se tornasse um fenômeno cultural que ainda hoje é estudado e reverenciado. Em resumo, o sucesso duradouro de Shrek deve-se em grande parte ao trabalho dos diretores Andrew Adamson e Vicky Jenson, que lideraram a visão criativa geral e supervisionaram o processo complexo de transformar personagens em animação tridimensional com emoção real. Da mesma forma, os roteiristas Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger S. H. Schulman foram essenciais para construir um roteiro que fosse engraçado, inteligente e emocionalmente ressonante, capaz de entreter crianças e adultos. O resultado dessa colaboração entre direção e roteiro foi um dos filmes mais queridos da história da animação, um que redefiniu expectativas, subverteu clichês e ainda hoje é lembrado como um marco do cinema moderno. O desfecho de Shrek, 2001, representa o clímax emocional e narrativo de uma jornada marcada por humor, aventura e descobertas pessoais. Desde o início do filme, acompanhamos Shrek, um ogro solitário e mal compreendido, que vê sua vida tranquila no pântano ser invadida por personagens de contos de fadas expulsos pelo maligno Lord Farquaad. Essa invasão serve como gatilho para a aventura que culmina em seu final, e a resolução dessa narrativa é cuidadosamente construída para proporcionar satisfação emocional e narrativa ao público. Ao longo da história, Shrek aceita a missão de resgatar a princesa Fiona para Lord Farquaad, inicialmente motivado pelo desejo de recuperar a solidão de seu pântano. Durante essa jornada, ele desenvolve uma relação inesperada com Fiona e com o burro, que se torna seu amigo inseparável. O final do filme, portanto, não é apenas sobre a resolução da missão de resgate, mas também sobre as transformações internas dos personagens, especialmente de Shrek e Fiona, e sobre a celebração da amizade, do amor e da aceitação de si mesmo. Nos momentos que antecedem o final, Shrek descobre que Fiona tem um segredo. À noite, ela se transforma em ogra
devido a uma maldição. Essa revelação adiciona complexidade ao arco narrativo e cria um conflito emocional, já que Shrek lida com sua própria insegurança e medos de rejeição. O clímax emocional ocorre durante a cerimônia de casamento planejada por Lord Farquaad, que deseja se casar com Fiona para se tornar rei. Shrek percebe que perdeu a oportunidade de expressar seus sentimentos e corre para impedir o casamento, impulsionado pela amizade e pelo amor recém-descoberto. O confronto final entre Shrek e Farquaad é simultaneamente cômico e simbólico. Farquaad é retratado como uma figura autoritária, obcecada por aparência e poder, enquanto Shrek representa autenticidade, coragem e empatia. Quando Shrek interrompe a cerimônia, ele expõe não apenas a maldade e as intenções egoístas de Farquaad, mas também defende Fiona, mostrando o crescimento pessoal e assertividade emocional. Esse momento é crucial, porque encerra o arco do antagonista e prepara o terreno para a resolução positiva. A sequência que se segue é marcada por ação, com o dragão guardião da Torre de Fiona desempenhando um papel central. O dragão, que inicialmente representa perigo, torna-se aliado de Shrek e do burro, refletindo a ideia de que julgamentos baseados em aparência muitas vezes são enganadores. A interação com o dragão combina humor, tensão e emoção, culminando na derrota simbólica de Farquaad, que é engolido pelo próprio dragão. Este evento encerra o conflito principal de forma criativa, reforçando a subversão de contos de fada clássicos que caracteriza o filme. Após o conflito, Shrek e Fiona confrontam suas emoções e se comunicam de forma honesta. O momento em que Fiona se transforma em ogra permanentemente, aceitando sua verdadeira identidade, é simbólico de autoaceitação e amor incondicional. Shrek, por sua vez, demonstra que também se aceita e está disposto a amar Fiona pelo que ela realmente é, e não por uma expectativa ou padrão imposto por outras pessoas ou pela sociedade. Essa aceitação mútua serve como ponto culminante da narrativa, oferecendo uma mensagem poderosa sobre autenticidade e aceitação. O casamento entre Shrek e Fiona, que ocorre no pântano de Shrek, é uma escolha narrativa significativa. Diferente dos casamentos reais ou formais dos contos de fada tradicionais, o ambiente é natural, simples e pessoal, refletindo a filosofia do filme, de que a verdadeira felicidade não depende de riquezas, status ou formalidades. O pântano, que inicialmente simbolizava isolamento e rejeição, torna-se agora o espaço da união e celebração, mostrando como Shrek transformou sua vida ao abrir seu coração para os outros. Outro elemento do final que merece atenção é o papel do burro, cuja amizade leal e energia positiva ajudam a conduzir a narrativa até a conclusão. Ele atua como catalisador para as ações de Shrek, lembrando-o da importância da coragem, do amor e da amizade verdadeira. A interação entre Shrek e o burro no final reforça o tema da camaradagem, mostrando que heróis muitas vezes precisam de apoio emocional e incentivo para superar desafios e conquistar seus objetivos. Visualmente, o final de Shrek também é marcante. A animação combina efeitos de luz, cores vibrantes e expressões detalhadas dos personagens para enfatizar emoção, alegria e celebração. A cena do casamento no pântano é rica em detalhes, desde a vegetação que balança ao vento até pequenas criaturas que participam da festa, criando uma sensação de mundo vivo e repleto de encanto. Essa atenção à ambientação reforça o impacto emocional do desfecho, tornando-o memorável para o público de todas as idades.
O final de Shrek também se destaca por sua subversão de clichês clássicos de contos de fada. Diferentemente de muitas histórias tradicionais, onde a princesa é salva pelo príncipe e os personagens seguem padrões de beleza e status, Shrek apresenta uma narrativa inclusiva e diversificada. O amor entre Shrek e Fiona não depende de aparência física convencional, e o herói é um ogro que aprende a valorizar suas próprias qualidades. Essa abordagem inovadora contribuiu para o sucesso crítico do filme e para sua relevância cultural duradoura. Em termos de desenvolvimento de personagem, o final consolida os arcos emocionais. Shrek passa de um ogro isolado e desconfiado para alguém que se permite amar, confiar e celebrar a amizade. Fiona passa de uma princesa aprisionada por expectativas externas para uma mulher que abraça sua identidade verdadeira. Essa resolução emocional é apoiada por narrativas secundárias, como o humor do burro, que alivia a tensão e adiciona leveza ao final, garantindo que a conclusão seja satisfatória, tanto emocional quanto cômica. Além da narrativa e dos personagens, o final de Shrek também reforça temas universais: aceitação, amor próprio, amizade verdadeira e a subversão de expectativas são conceitos explorados de forma consistente durante o filme e celebrados no encerramento. O desfecho não apenas resolve a trama principal, mas também deixa uma mensagem duradoura sobre a importância de ser autêntico e valorizar o que realmente importa na vida, como conexões humanas e amor genuíno, em vez de riqueza, poder ou aparência. O humor continua presente até o último momento, com piadas visuais, expressões dos personagens e situações inesperadas que mantêm o tom leve. Essa combinação de emoção e comédia é um dos pontos fortes do filme, e o final demonstra como é possível encerrar uma história de forma satisfatória, sem perder o espírito divertido que caracterizou todo o filme. A alternância entre momentos cômicos e emocionais é cuidadosamente balanceada, garantindo que o público saia do cinema com uma sensação de alegria e realização. Finalmente, o final de Shrek abre espaço para reflexões posteriores e sequências futuras. Ao estabelecer um mundo coerente e personagens complexos, o filme criou oportunidades para continuações e spin-offs. Shrek e Fiona não apenas encerram sua história principal de forma satisfatória, mas também deixam o público curioso sobre o que viria a seguir em suas vidas, permitindo a expansão da franquia sem comprometer a integridade do primeiro filme. Essa capacidade de encerrar e, ao mesmo tempo, deixar espaço para exploração futura é uma das marcas de narrativas bem-sucedidas. Em síntese, o final de Shrek, 2001, representa a culminação de múltiplos elementos que tornam o filme memorável: a resolução do conflito com Lord Farquaad, a transformação emocional de Shrek e Fiona, a celebração do amor e da amizade, e a subversão dos clichês tradicionais dos contos de fada. O clímax emocional, o humor constante e a atenção aos detalhes visuais criam uma conclusão que agrada tanto crianças quanto adultos, reforçando a mensagem de autenticidade, aceitação e valorização das relações humanas. Ao escolher o pântano como palco da felicidade final, o filme demonstra que a verdadeira realização vem da aceitação de si mesmo e do compartilhamento da vida com aqueles que amamos, estabelecendo Shrek como um marco cultural e narrativo na história da animação.